Nós estamos pregando a série Deuses Ocultos do Coração. Nós estamos falando sobre o que, na verdade, é meio que uma espécie de uma leitura da nossa alma, para a gente saber onde o nosso coração está e se realmente ainda estamos servindo a Cristo. E eu acredito que a gente tem descoberto muitas coisas. Sim ou não? Quantos têm descoberto que o seu coração assim não estava tão alinhado com Deus quanto você achava? Levanta a mão assim só para eu saber. Maravilha, eu vou levantar a minha, eu estou junto com vocês. O Senhor está alinhando o meu coração também. Isso é bom. Na verdade, a gente tem que fazer isso com frequência. A palavra de Deus, inclusive, ela nos orienta que a gente avalie o nosso coração para saber se ele ainda está em Cristo. E hoje, eu tinha preparado uma arte, mas ela ficou pequena, por ser um vídeo, na verdade. Mas o tema de hoje é adorando Deus, só que a gente faz um xizinho no D, tira o D. Quando a gente tira o D de Deus, fica o quê? Eus. Nós vamos falar sobre a idolatria do eu hoje. A idolatria do nosso ego. Nós vamos descobrir se nós estamos servindo a Jesus ou servindo a nós mesmos. Se nós estamos realmente alinhados com a vontade de Deus ou estamos usando uma religião para nos convencer de que de alguma maneira somos cristãos e somos boas pessoas, mas na verdade nós servimos a nós mesmos. E eu quero compartilhar com você isso. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta, mas a gente ainda não vai ler. Em Romanos capítulo 1, a gente vai orar primeiro. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 21. Aleluia. Antes de lermos, vamos orar. Afinal de contas, nós precisamos deixar que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo ele ministre as nossas vidas. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente está falando de idolatria, a gente precisa ser muito sensível à voz de Deus. Quando nós estamos falando de ídolos ocultos do coração, a gente precisa ser muito sensível para se deixar sondar pelo Espírito Santo. Porque como a gente tem falado, esses ídolos eles são ocultos, não porque nós os escondemos, eles são ocultos inclusive de nós. Muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo guiados por esses ídolos. Falamos na semana passada, essa é a terceira mensagem da série. A primeira mensagem, a gente falou sobre como é que é a construção dessa idolatria interior. Quando a gente ergue um ídolo dentro do nosso coração, e erguer fala de dar importância, dar valor. Tem uma simbologia, inclusive lá em Ezequiel, fala que o povo de Israel ergueu ídolos no seu coração. Porque todo ídolo ele exige um poste. Ele exige ser colocado erguido, ele não admite ser colocado numa posição inferior. Só que esse erguer é interior. Depois nós começamos a falar sobre os ídolos. Falamos sobre Mamon, sobre o dinheiro, sobre as posses na semana passada. Como muitas vezes ela atua como um ídolo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso ego, o nosso eu. De como ele muitas vezes é um ídolo. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sinceramente, se a gente deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, nós vamos descobrir. Eu vou falar uma coisa bem pesada aqui. A gente vai descobrir que a gente não serve a Jesus, na maioria das vezes. Levando em consideração que a gente tem uma fé geral, e que no geral a gente acredita na existência de Deus, mas no dia a dia e na prática a gente não é cristão. A gente é um cristão nominal. A gente tem uma religião cristã, mas não somos cristãos no sentido pleno da palavra. Por exemplo, quando a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, está escrito no livro de Atos, em Antioquia, é porque esses caras andavam iguais a Jesus.
As pessoas olhavam para eles e diziam, cara, esse cara que pelo comportamento é um cristão. No dia a dia, hoje, não dá para a gente discernir, pelo menos a grande maioria das pessoas que vêm à igreja, não conseguem ser identificadas como cristão fora do ambiente de culto. Não dá, é difícil. Na verdade, algumas pessoas, quando se identificam como cristãos, algumas pessoas que o cercam ficam surpreendidas. Ah, você é cristão? Nem sabia. Nem imaginava. É mesmo, com a tua igreja. Aí o outro diz, eu também. Tu também. Também. Tudo 007. Por quê? Agora, você tem que parar, e eu quero que você analise as coisas aqui comigo. Por que está sendo tão difícil a gente... Se Jesus é o nosso Deus, e Ele quer imprimir a imagem dEle em nós, esse é o plano, nós temos que sermos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Por que no dia a dia nós não estamos revelando esse Deus? É porque na verdade Ele não é o nosso Deus. Quem controla a nossa vida é um ídolo oculto do nosso coração, que pode ser o dinheiro. Tanto é verdade, por exemplo, você vai encontrar com um cristão que está sem dinheiro no dia. Você vai ver um cristão sorrindo, em paz, com o coração seguro de que tudo vai dar certo, de que Deus está no controle. Agora você vê uma pessoa que vem à igreja, ela se autodenomina cristã, mas ela está sem dinheiro. Ela está com raiva, ela está brigando com todo mundo, ela está emburrada, ela está sem paz, ela está com medo, porque o dinheiro é que traz segurança. Presta atenção, embora ela verbalmente se declare cristã, na prática o ídolo dela é o dinheiro. Nós falamos disso domingo passado. E hoje nós vamos falar, e quando o ídolo do nosso coração somos nós mesmos? E quando o ídolo do seu coração é você? Ah, melhorou. Adorando Deus. Eu quero que você ore comigo. A gente orou já? Pai, me empolguei já, né? De primeira assim, já me empolguei. Me perdoem. Senhor, me perdoa, me empolguei. Vamos orar primeiro, feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, nós dependemos do Senhor para que nós possamos ser ministrados, para que nós possamos aceitar, para que possamos reconhecer a idolatria, muitas vezes oculta, outras vezes revelada do nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo. Quebranta os nossos corações. Tira agora todo orgulho, toda vaidade do coração dos teus filhos, para que eles se deixem sondar, como o salmista um dia orou. Vê em mim se há algum caminho mau, sonda o meu coração. Que nós possamos fazer essa oração nessa noite. Diga ao Espírito Santo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E que o Senhor possa nos transformar, nos convencer, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 1, a partir do verso 21, diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu já gosto do início do texto. Vou ler de novo. Porque tendo conhecido, embora aqui esteja dizendo, hoje eu estou meio empolgado, assim, pulando tudo que eu planejei já. Embora tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Mas nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Se você lembrar, semana passada, eu falei para você, nós conversamos, até usei a ilustração do modo retrato do nosso celular. E quando a gente tira uma selfie ou mesmo uma foto, no modo retrato, o modo retrato ele embaça o fundo e destaca o que está na frente. É o que acontece exatamente aqui que ele está dizendo. Na idolatria, algo é realçado e todo o resto se obscurece. Só que muitas vezes não é Jesus que se realça, não é Jesus quem se destaca na nossa vida. São outras coisas. Aqui no nosso caso nós vamos falar hoje sobre o nosso eu e como ele se manifesta. Mas vamos continuar. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala com a gente por meio dessa palavra. Em nome de Jesus, eu oro mais uma vez pedindo que toda a resistência do inferno caia. Em nome de Jesus. Nós temos aqui a descrição da idolatria. E o primeiro objeto de adoração que ele cita é o homem. O próprio homem. E por incrível que pareça, isso está completamente alinhado. Inclusive, por exemplo, com a queda. Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, vai relatar a queda. Quando a gente vai ler o relato da queda de Adão e Eva, do homem no jardim, a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes que eu quero mostrar para você. Porque tendo conhecido a Deus, Gênesis 1, Gênesis 3, do 1, aí o versículo 16 aí, versículo 1, do 1 ao 6. Aí, ora, vamos verificar como é que aconteceu a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não foi isso. Gênesis 2,15 diz que Deus disse: olha, eu fiz todas as árvores dos frutos para você comer. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aí a mulher até reconhece isso no versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Versículo 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, preste bem atenção, que a árvore parecia agradável ao paladar. Está falando dela, do que ela gosta, porque assim, as pessoas hoje vivem pelo que gosta. Elas não fazem mais, elas não andam em obediência à palavra. Se parece bom, ele vai lá e faz. É por isso que eu disse no início que a gente muitas vezes nominalmente somos cristãos, mas lá fora, se parecer bom para a gente faz. Se parecer agradável para a gente faz. Isso aqui eu já estou dando indício de como é que acontece a idolatria do eu. Quando Deus a quem eu sirvo sou eu. O Deus Cristo, Ele é o meu Deus do domingo, do culto do domingo. Mas o meu Deus do meu dia a dia sou eu. É aquilo que me agrada, é aquilo que me é conveniente, é aquilo que me satisfaz. Eu vou mostrar algumas coisas à luz das Escrituras para você. Então a primeira coisa, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Observe que para Satanás inaugurar o satanismo, ele não disse me adore. Ele disse o quê? Ele disse assim: não, você vai ser igual a Deus. Olha como você é bom, olha como você vai ficar bom, olha como você é maravilhoso, olha como você merece, olha como você pode todas as coisas. E aí Eva cai no argumento de Satanás e peca. Satanás desperta dentro dela o desejo de viver para si, para agradar a si mesmo. Satanismo, querido, não tem a ver necessariamente, ou pelo menos andar nos passos de Satanás, não tem a ver com você fazer cabeça de bode, derramar sangue, embora isso também faça parte do reino das trevas. Mas eu quero dizer para você, quando você faz o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, você está andando exatamente onde Satanás quer que você esteja. Quantos de nós
não tomamos essas decisões na vida cristã. Não, isso aqui eu não quero fazer. Não, isso aqui eu não vou fazer. Não, isso... Aliás, então isso revela que o Deus a quem você serve é você. Não importa se a palavra está dizendo, se Deus está te dando direcionamento, se o Senhor está te comandando, mas você define as coisas quando elas são agradáveis para você, quando elas são favoráveis a você, convenientes a você. Isso vai revelar que na prática o Deus a que servimos somos nós. E aqui eu quero já começar a dizer para vocês, existem 3 áreas. Pelo menos, existem 4, só que uma delas eu falei domingo passado, que é o dinheiro. Mas existem 4 áreas, pelo menos, onde a gente vai descobrir quando a gente anda, quando o nosso Deus somos nós mesmos. 1, dinheiro. 2, sexo. 3, poder. 4, conforto. Quando a gente vive em busca de qualquer um desses 4 pontos, nós estamos vendo para a gente. Nós estamos vendo para nós. O que um cristão busca? Diga assim comigo, a vontade de Deus. O que um cristão busca? Mais uma vez, agora forte. O que um cristão busca? E eu acrescentaria, custe o que custar. Isso é cristianismo. Nesse pacote de cristianismo é que todas as promessas que talvez você venha reivindicar domingo após domingo só está disponível neste cristianismo. Ah, Deus, mas olha o meu casamento. Aí Deus vai dizer, mas olha o teu cristianismo. Ah, Deus, mas olha a minha vida financeira. Olha quem te governa. Ah, Deus, mas eu queria tanto, Senhor, que as coisas mudassem aqui na vida dos meus filhos. Ok, seja um cristão então. A Bíblia diz assim, ó. Davi, salmista, disse, sou velho, já fui moço, eu nunca vi um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. Aí, o irmão que vem à igreja diz assim, cadê, Senhor? Cumpre essa promessa. Só que ele esqueceu a palavra justo. Quem é justo, irmãos? Quem vive pela fé. Quem anda em obediência à palavra. Justo não é quem vem à igreja. E eu não estou dizendo que vir à igreja é ruim, é maravilhoso. Mas eu quero mostrar para você que tem algo a mais na vida cristã do que vir à igreja. E de que na verdade existem outros ídolos governando a gente. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Para que a gente descubra se Jesus é de verdade o nosso Deus. Porque lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 4, ele diz, olha, se em algum momento eu ergui um ídolo no meu coração e eu buscar a Deus, Deus vai me responder segundo a idolatria do meu coração e não segundo meus atos externos. Então nós precisamos de alinhamento, nós precisamos agradar a Jesus, nós precisamos amá-lo com toda a força do nosso coração. Agora, qual é, para que isso aconteça, para quando é que acontece esse momento onde nós deixamos Jesus de lado e passamos a viver para nós mesmos? Passamos a ser os ídolos de nós mesmos. Está descrito no versículo 23 de Romanos, que diz assim, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Aí vai para o versículo 25 agora. Qual a segunda coisa que faz? Quando eu troco o objeto de adoração, eu troco a verdade pela qual eu ando. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. No original a palavra é, mudaram a verdade de Deus pela mentira. É muito mais do que simplesmente assim, ó, eu deixei de acreditar nisso aqui, no que diz a Bíblia, e vou seguir os desejos do meu coração, mas eu sei que eu estou errado. É muito mais do que isso. O que as pessoas estão fazendo é inverter o processo. É começar a dizer que isso aqui é antiquado, ultrapassado,
que não serve mais, a gente começa a ser seletivo no que a gente vai viver aqui, e a gente começa a estabelecer nossas próprias verdades. A gente vai mudando a verdade pela qual a gente vai andar. E a gente então começa a transformar verdade em mentira, e mentira em verdade. Na prática, é quando você diz assim: mas na minha opinião isso não é errado. Embora a Bíblia esteja dizendo, irmãos, o que eu encontro de crente, que ele é cheio de opinião, e ele desconsidera veementemente a Bíblia, chegando às vezes até a tirar a autoridade das Escrituras, dizendo: não, mas isso aí é para aquele tempo, não, mas isso aí é para aquele momento. É assim que começa a idolatria do eu. É quando você vai começando a mudar a verdade e transforma em mentira, e você pega a sua mentira e quer transformá-la em verdade. É quando a gente começa a arrumar argumentos para tudo que o nosso coração deseja. É quando a gente começa a ter respostas que não estão alinhadas com a palavra para tudo que o nosso coração diz para a gente. Gente, eu vou dizer uma coisa para você: o resultado de abandonar a verdade absoluta do universo é idolatria. Não tem jeito de você estar assumindo o controle. Se está escrito na palavra de Deus e você rejeita, você descambou para a idolatria. Só tem uma maneira de a gente não andar em idolatria: é obedecendo a palavra de Deus. Só tem uma forma. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós estamos seguindo uma outra verdade. Estamos seguindo um outro preceito que é uma mentira, e nós estamos erguendo como verdade no nosso interior. Agora, isso não é novidade, porque em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 em diante, mesmo Paulo deixou isso claro que aconteceria nos nossos dias. Olha o que ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Você quer arranjar argumento para você viver a vida que você está vivendo? Você vai achar, acredite. Você quer arranjar argumento para justificar suas escolhas? Você vai achar, porque existem mestres, existem pessoas, e você mesmo vai referendar suas escolhas. Só tem um lugar, uma pessoa que não referendará suas escolhas: a Bíblia. E se ela não referenda, não é cristianismo. E se não é cristianismo, as promessas aqui contidas também nós não temos direito algum. Não nos alcança, não serve para nós. Quantos estão entendendo até aí? Diga assim: misericórdia, eu estou entendendo. Maravilha. O cerne de toda adoração idólatra é andar segundo a ética do ídolo. E aqui eu quero mostrar para você qual é a sua ética. Eu desejo conforto, então quando alguém te chama para o serviço, isso te ofende. Nossos ídolos são definidos pelos nossos pensamentos, sentimentos, amores, afetos, hábitos. O que te afeta, o que te ofende? Quando alguém te chama você gosta de conforto, você não gosta de serviço. Então quando alguém te chama para o serviço, te ofende. Observe, é o seu ídolo sendo tocado. O maior ídolo de todos é esse aqui, são os nossos desejos. Eu vou já falar sobre ele. Nós vamos já conversar sobre esses desejos. Mas nós vivemos muitas vezes em busca ou de conforto, ou de prazer, aqui representado na figura do sexo, ou nós estamos atrás de poder, quando não de dinheiro. Muitas vezes tem gente que não adora o dinheiro em si, mas entende ele como o veículo para essas outras coisas. E nós precisamos então deixar que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Outra coisa um outro ponto que eu esqueci de citar e agora vou citar, são nossas emoções. Quando nós também seguimos. Uma das coisas que Satanás ele quer fazer é nos colocar em uma idolatria pelas nossas emoções. Mas antes de a gente entender, eu vou entrar nesses 4 pontos. Eu queria te fazer uma pergunta bíblica. O que Deus diz sobre o eu? Sobre o nosso ego? Quem sabe? Alguém se arrisca? O que a Bíblia diz?
Bíblia diz que ele deve morrer. Mateus capítulo 16, versículo 24. Coloca o texto na tela. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O eu precisa ser negado, não alimentado. Ou seja, a grande probabilidade é de, se você não estiver alinhado com as Escrituras, é que o que você está desejando é contrário à vontade de Deus, você deveria negar. A não ser que o que está no seu coração encontre algum respaldo aqui, você segue. Mas se o que o seu coração está desejando, você não vai encontrar um respaldo bíblico, e aí, sabendo que o coração do homem é enganoso, de acordo com Jeremias 17, você vai submeter o que está no seu coração à avaliação, à apreciação de um homem ou de uma mulher de Deus. E meu coração está dizendo isso aqui, sabe por quê? É capaz do seu coração distorcer um texto bíblico, só para atender às suas vontades. Pegaram um texto, porque o que tem de pregador na internet distorcendo texto bíblico não é brincadeira. Então, para distorcer um texto bíblico, para atender os nossos desejos, como nós acabamos de ler em 2 Timóteo capítulo 4, é a coisa mais comum que nós encontramos hoje. As pessoas, elas estão simplesmente dilacerando a palavra de Deus para atender os seus próprios anseios. Mas nós devemos resistir a isso e negar o nosso eu, para que ele não seja o nosso Deus. O nosso Deus é Jesus Cristo e é Ele quem governa a nossa vida. Alguém aqui tem Jesus Cristo como seu Deus, o único e verdadeiro Deus? Voltando para Romanos, nós vamos entrar nas 4 áreas. Quais são as 4 áreas onde nós vamos descobrir que a egolatria, que é a idolatria do ego, a idolatria do eu acontece? Primeiro, desejos, sexo. Quanto mais idólatra alguém é, mais propenso aos desejos sexuais essa pessoa se torna. E aí eu posso falar com alguém que tem propriedade. Você sabe que eu já fui escravo na minha vida sexual. Já contei esse testemunho aqui inúmeras vezes. Uma das coisas que eu descobri, que o que mais alimentava o meu apetite demoníaco sexual era o meu ego. Porque de uma certa maneira, era a maneira que eu encontrava de dizer de maneira inconsciente para mim mesmo: você merece isso, porque você passa por tanta coisa difícil na vida. Então você merece pelo menos um pouquinho de prazer. Mas qual é a distorção de Satanás? É porque com essa fala, Satanás está dizendo assim: olha, em Deus você não vai encontrar prazer. Prazer você vai encontrar no sexo. Só que é mentira. O que foi que esses homens da Bíblia, eles vivenciaram, que fazia com que caras como Paulo, Pedro, João, após serem presos, eles saírem jubilando? Esses caras encontraram algum tipo de prazer que a gente talvez nem sonhe ainda o que é. Mas existe alguma coisa em Deus diferente, que vai tirar a gente do hedonismo. O que é o hedonismo? É o culto ao prazer. É quando a gente vive a nossa vida toda só para sentir prazer. A gente está em busca de prazer o tempo todo. Em busca de prazer o tempo todo. Romanos capítulo 1, no versículo 23, ele diz o seguinte: que por conta da idolatria, no versículo 24, aliás, o 23 ele descreve a idolatria, no 24 ele diz: por isso o quê? Por causa da idolatria, os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradarem o seu corpo entre si. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Muita gente não gosta quando passa por dificuldades na vida. Alguns sabem que passam por certas coisas porque foram desobedientes à palavra de Deus, então Deus os está corrigindo. Não é que Deus esteja produzindo. A palavra dele está posta, a gente desobedeceu, a consequência ela é inevitável. Só que a gente se queixa disso. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe qual vai ser o dia ruim mesmo? É o dia que Deus diz assim: meu irmão, faz o que você quiser então. É quando ele entregar você. É quando ele não estiver insistindo com você. Tem alguém lá insistindo com você. Tem alguém lá pregando a palavra para você. Tem aquele irmão chato que você diz que é chato, que está o tempo todo pegando seu pé, o seu líder, e você está achando ruim, está reclamando. Sabe quando vai ser ruim?
É quando Deus moveu o coração e diz assim: ninguém mais vai lá com ele, ninguém mais vai lá com ela, deixa ela viver o que ela quer viver, embora ver o que não vai dar. Aí você vai ver o que é ruim. Foi o que aconteceu com esse povo. Por conta da idolatria, Deus os entregou. Disse: vocês querem? Então vamos lá. Olha onde nós estamos, olha o que nós estamos vivendo. Olha o caos que é esse mundo. Veja o caos em que a humanidade se meteu. Porque a humanidade, ela se recusou a glorificar a Deus. E nós estamos vivendo exatamente esse caos moral, caos espiritual, caos social. É um caos generalizado. E as coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis. Porque quanto mais o homem se degrada, pior a coisa fica. E aí eu falar para você, irmão, que tem vivido em busca de prazer o tempo todo, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Ele precisa ser o seu Deus. Você precisa abandonar essa busca por prazer, reconfigurar a sua mente de acordo com Romanos 12, para que você pare de viver em busca do prazer e passe a buscar a Jesus Cristo, encontrar nele o prazer que você tem buscado no sexo, na masturbação, na pornografia, nesses lugares de moralidade sexual. Eu sei, é difícil, mas se nós amamos Jesus, nós vamos buscá-lo com todas as forças do nosso coração, e ele vai operar no nosso interior e vai nos libertar. A segunda área, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, coloque esse texto para mim aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 e 5. Vamos ler os dois textos. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos. Quem vive assim é pagão, não cristão, que desconhecem a Deus. Com isso eu não estou dizendo que a gente não enfrenta guerras. Eu mesmo passei por essas guerras por muitos anos. Só que a gente está num culto ao prazer incessante, que a gente não reconhece diante de Deus, que a gente não se arrepende, que a gente vai lá, a gente vem ao culto domingo, a gente chora por ter pecado sexualmente, por ter visto pornografia, por ter masturbado, por ter adulterado, por ter feito o que for. A gente se sente culpado, mas a gente não chega diante de Deus e diz: Deus, eu sou idólatra, eu adoro o prazer, eu gosto disso, eu estou aprisionado. Quando a gente fizer isso, nós vamos começar a ver a glória de Deus. Quando a gente ir em arrependimento, por admitindo que adoramos o prazer, Deus começará a atuar na nossa vida. Outra coisa, onde a idolatria do ego, ela se manifesta, um outro lugar. Poder. Capacidade de se sentir no controle. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11. Coloca o texto aí pra gente. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Versículo 12. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão. No original, essa palavra fique orgulhoso significa você achar que você construiu isso com a força do seu braço. Que você tem um emprego porque você é bom, que você fez faculdade porque você merece, porque você conquistou isso ou aquilo porque você é uma pessoa sensacional. A maioria de nós aqui, eu posso até me enganar, posso até estar enganado, mas um dia a gente esteve no fundo. E um dia, quando a gente estava lá no fundo, alguém olhou por nós. Alguém nos enxergou, nos amou, nos resgatou. Nos limpou a sujeira que nos cobria. Colocou remédio nas nossas feridas. Pagou a conta por nós. Você lembra, nós falando do bom samaritano. E aí depois de passar por tudo isso, a gente não pode dizer assim: fui eu sou bom. Não. Muitos de nós, quando o ego está no controle,
Quando o nosso Deus somos nós mesmos, nós estamos o tempo todo buscando o controle de todas as coisas. Nós queremos controlar tudo ao nosso redor. Nós queremos dar conta de todas as coisas. Nós queremos resolver todos os nossos problemas na força do nosso braço, porque nós achamos que nós temos poder. Sabe o que o verdadeiro cristão faz diante de situações como essa, queridos? Ele descansa. Ele descansa. Hebreus 4. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ele confia, ele entrega. Esses são os princípios que cristãos, no dia a dia, porque aqui no culto, o máximo que você vai fazer é lembrar do seu problema, orar sobre o seu problema e dizer: Deus, pega o problema. Aí você volta lá no seu dia a dia, aí você volta tentando resolver, você continua no controle, você continua segurando as coisas, tentando segurar as coisas na força do seu braço. Você precisa admitir que você não tem força. E está tudo bem. Paulo entendeu isso, diz assim, ele disse, olha, quando ele tentou resolver o problema dele, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, ele disse: Paulo, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo descobriu, é assim, então me gloriarei alegremente nas minhas fraquezas. Ele não tentou remover as suas fraquezas, ele admitiu suas fraquezas. E ao admitir suas fraquezas, ele recebe a glória de Deus. Pare de ficar lutando para ter poder e controle sobre as suas mãos. Entregue sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja seu Deus de verdade. Enquanto você não aprender a entregar, a descansar, Jesus Cristo ainda não é o seu Deus. Não é. Você é o seu Deus. Porque você acha que você tem que dar conta de tudo. Porque você acha que tem que resolver tudo. Você tem a síndrome do super-homem. Ou a síndrome da super-mulher. Você acha que você pode tudo, que você vai dar conta, você não pode. Você tem que se render em humildade e dizer: Jesus, preciso do Senhor. E assim Jesus, ele vai entrar e mudar a tua história. Terceira área onde a idolatria do ego se manifesta: conforto. Coloca 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. 1 Coríntios 10, 7. Diz o seguinte, ó: não sejam idólatras. Começa com uma advertência. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Eu citei esse texto na semana passada e hoje eu quero aprofundar um pouquinho ele. Aqui idolatria não tem nada a ver com se prostrar diante de uma imagem ou prestar culto a qualquer outro ser. Mas aqui o culto, ele acontece quando meu Deus, eu me sentir confortável. E fugir de tudo aquilo que me gera desconforto. E fugir de tudo aquilo que me tira da zona de conforto. Isso a níveis interiores, isso chega a ser angustiante para alguns. Quando alguns são desafiados a sair da sua zona de conforto. Quando alguns são convidados a sair desse lugar onde você está confortável, onde tudo é muito tranquilo, onde você não tem responsabilidade nenhuma, onde você não se lança em fé em Deus. Quando você é desafiado, isso gera angústia no seu coração. Tudo que você quer é ser uma boa pessoa, quer ser moralmente melhor. Porque é incrível esse cristianismo atual. As pessoas querem ser moralmente melhores apenas. Elas querem vir na igreja, quer ser uma pessoa boa, gente boa, quer ser uma pessoa legal, não quer ser do mal, não quer matar, não quer roubar, não quer fumar. E tudo bem, está tudo bem, mas cristianismo não é só isso, irmãos. Cristianismo é ser igual a Cristo. É morrer por uma causa, é ter uma causa pela qual viver e pela qual morrer também. Muitas vezes esse morrer, ele não vai ser literal, ele vai ser figurado, no sentido de você vai morrer para os seus desejos, vontades, conforto, para abençoar alguém. Paulo disse em um determinado momento: em mim a tua morte, para que em vós atue a vida. Ele está dizendo: eu estou sacrificando o meu conforto para levar a vida para alguém. Será que tem algum cristão
E é incrível porque quando esses textos bíblicos, eles parecem ser anomalia para a maioria de nós cristãos. Inadmissíveis, a gente não consegue engoli-los, eles não passam no nosso interior, eles não entram na nossa mente, nós os rejeitamos com toda a força do nosso coração, porque nós estamos preservando o quê? O nosso Deus, o conforto. Por que você ainda não assumiu o seu papel no reino? Por que você não está ganhando vidas para Jesus? Por que você não está influenciando pessoas? Por que você não está liderando elas? Porque o seu Deus é o conforto. Você não está cumprindo com o seu chamado porque o seu Deus é o conforto. Está confortável aí, sem responsabilidade. Está tranquilo. Vou à igreja ao domingo, sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa... Irmãos, deixa eu só lembrar um texto bíblico para você. Chega um momento, na eternidade, vai chegar uma galera com Deus e vai dizer assim: Senhor, presta atenção, essa galera, ela não era apenas do bem nominalmente, elas faziam coisas do bem. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome curei enfermos. Senhor, Jesus olhou assim: não vos conheço. Olha a seriedade da coisa. Enquanto a gente está aqui lutando para ser gente do bem, pessoas do bem, porque a gente quer fazer, sabe, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente não é nenhum assassino, nenhum imoral, nenhum ganancioso. Nós somos pessoas do bem, mas cristianismo não se trata apenas disso. Cristianismo tem a ver com viver em obediência total e restrita ao Deus que nos salvou, vivendo a sua vontade de maneira plena. Plena. Não importa o que suas emoções dizem. Não importa, irmãos, eu falo isso com todo amor. Não importa o que as minhas emoções dizem. Não importa o que os meus valores, o que o conforto está me pedindo. Ele não pode ser o meu Deus e determinar meu comportamento, porque eu não vou andar pela ética do conforto. Sabe como é que é? Sabe o que é sucesso para a maioria de alguns cristãos? É chegar num lugar de conforto. É chegar num lugar onde trabalhe menos, ganhe bastante. E isso é o conceito de sucesso de alguns cristãos. Vem à igreja em busca disso, de um lugar confortável, que Deus lhe dê condições de ter um carro confortável, uma casa confortável, fazer viagens confortáveis, comer comidas agradáveis. E a gente vai dizer: uau, eu sou um cristão abençoado. O que dizer de Paulo quando sofre naufrágios, quando sofre 40 açoitadas menos uma? O que dizer do apóstolo Paulo quando é apedrejado, expulso de cidades? Esse cara foi um fracassado. Quando foram presos, insultados, humilhados por conta do cristianismo, por levar o evangelho, esses caras foram fracassados? Não, o nosso conceito de sucesso que é errado. O que dizer de Jesus que morreu sem nada, pregado numa cruz e nu? Ele é um fracasso? Não, ele não é um fracasso. A maior história de sucesso de toda a humanidade é Cristo. Ele dividiu a história no meio. Sem buscar conforto, sem buscar prazer, sem buscar dinheiro, sem buscar poder. Porque quando alguém chegou e disse assim: Senhor, Mateus, lá em João 12, 24, um pouquinho antes, 22 ao 24. Senhor, os gregos estão vindo lhe ver. Ou seja, a fama de Jesus estava começando a sair de Israel. E as pessoas estavam começando a ouvir o que Jesus estava falando. Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele renuncia à glória desse mundo para viver a glória de Deus. Ele tem que ser nossa referência. Cristo tem que ser nossa referência. A questão é: qual o seu valor de conforto? Qual o seu conceito de conforto? De sucesso? Conforto? Eu não estou dizendo que Deus não vai nos dar algum nível de conforto. Ele pode dar. Ele é poderoso. Mas eu viver em busca disso, em função disso. Coloca 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 na tela aí, por favor. 1 Coríntios 15, 19. Olha só o que diz o texto. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem uma outra tradução que ela é um pouquinho mais forte. Que aqui, ao invés de usar palavras mais dignas de compaixão, ela diz: somos os mais miseráveis de todos os homens.
Nós não podemos viver atrás de conforto. Isso é idolatria do ego, do eu. Isso é você querendo se preservar, ficar nos lugares mais confortáveis, mais seguros, porque Jesus não é sua segurança, porque Jesus não é o seu conforto, porque Jesus ele não produz essas coisas em você. Você precisa de outras coisas. E por último, mas não menos importante, nossa idolatria a nós mesmos se revela nas nossas emoções. Nesse quadro, as nossas emoções elas ganharam o trono do nosso coração. E tem uma maneira muito específica de isso se manifestar, embora se manifeste de várias outras formas. Mas o que importa é como a gente se sente. Em outros casos, o vitimismo ou autocomiseração é a principal manifestação de uma idolatria do ego. E pasmem vocês, inclusive, olhe para cá, ouça isso aqui. Estava estudando, vocês sabem que eu estou estudando? Eu estava estudando, existe uma teoria psicológica que chama isso de ganho secundário. Que pessoas que idolatram suas emoções, é lógico que a psicologia ela não usa esse termo idolatria, mas fala de pessoas que elas não querem mudar os seus estados emocionais. Pessoas que elas ficam em determinados estados emocionais, por mais absurdo que aquilo seja, porque ela tem algum ganho secundário, que ela nem sabe conscientemente, mas esse ganho está lá. Por exemplo, você imagina alguém que se sente rejeitado. Ele precisa alimentar esse comportamento de se sentir rejeitado, porque essa é a única maneira de ele ter pessoas cercadas ao redor dele, dizendo, não, você é amado. Não, você... Se ele para de alimentar e um dia ele se levanta e diz assim, cara, quer saber, eu sou amado por Jesus. Ele vai perder essas pessoas ao redor dele dizendo, ei, você é amado. Essas pessoas não vão mais fazer isso. Porque não precisa mais. Porque ele sabe quem ele é. E inconscientemente a pessoa não quer perder esse estado. Isso é que nós chamamos de ganho secundário na psicologia. Pessoas que estão ali e ela tem algum ganho, por mais absurdo que pareça, tem algum ganho, ou pelo menos espera-se ter algum ganho. Muitas vezes ter que sair daquela condição é ter que aceitar o fato de que as outras pessoas não vão responder como a gente gostaria, que a gente não vai ter atenção, a gente não vai ter a resposta que a gente gostaria, que muitas vezes esse lugar de vitimismo nos dá. Só que quando a gente vive em vitimismo, em autocomiseração, isso anula a justiça de Deus. E você anula a cruz. Porque é como se você estivesse dizendo, como um cristão, embora eu tenha um Deus poderoso, Ele não pode agir nas minhas emoções. É quando você coloca suas emoções no trono da sua vida. E tudo que você quer de todo mundo que te cerca é que entenda as suas emoções. É quando a gente está idolatrando a gente mesmo. A primeira coisa, se você quer sair da idolatria das emoções, saia da autocomiseração. Você não é um coitado. Você não é uma coitada. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Saia desse lugar de idolatria das suas emoções. Se levante e diga assim, não, meu irmão, não, eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele. Essas são as 4 áreas onde essa idolatria ela se manifesta. Ou nós estamos em busca de viver os nossos desejos, ou nós estamos em busca de poder e controle, ou nós estamos em busca eu até falei de dinheiro, ou nós estamos em busca de controlar as situações por meio das nossas emoções. A gente quer muitas vezes que Deus olhe para a gente e sinta pena. Irmãos, Deus não age por pena, Ele age por fé. Não adianta você achar que Deus vai te ver lá do céu e vai te ver sofrendo, e Ele vai fazer alguma coisa porque você está sofrendo. Ele não vai fazer nada. Porque Deus não age pela sua dor, Ele age pela sua fé. Então é justamente a capacidade de se levantar em meio à dor e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, como disse Jó, em meio à mais densa dor que ele sofreu na vida. E Deus se levantou. E ele viu o Redentor dele se levantar.
em favor dele. Não adianta ficar sentindo pena de você mesmo. E nem esperar que os outros sintam pena de você mesmo. Se levante em fé. Você é filho de Deus. Existem promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Creia nas promessas de Deus. E deixe Deus transformar a sua vida. Saia desse lugar de idolatria. Fique de pé em nome de Jesus.